Dr. Tiago Freitas, neurocirurgião, presidente da Sociedade Brasileira de Neuromodulação. E um assunto que sempre me chama a atenção, Dr. Tiago, é o sofrimento que se tem com a dor crônica. E o senhor, como neurocirurgião, está bem de perto, né, vendo de perto esse assunto. Fala um pouco do que é uma dor crônica. A relação da dor, né, com o sofrimento é um tema muito ligado, né? A dor é um sinal de alerta que a gente tem. Quando, né, normalmente, o paciente que tem dor crônica, ele tem uma inversão disso aí, né? Ele sente dor o tempo todo. E mesmo não tendo o fator causal, às vezes, você trata aquilo ali e ele continua sentindo dor. E isso afeta o emocional, afeta o psicológico, leva à ansiedade, leva à depressão, né? Porque você imagina, a gente sente dor de dente 20, 30 minutos, já fica desesperado, né? Tem dores que duram muito. E você imagina um paciente sentindo aquilo ali 24 horas, né? Vários dias, vários meses, vários anos. Paciente com 5, 10, 15, 20 anos com dor de cabeça, com dor na coluna, né, com dor neuropática. Agora, doutor Tiago, uma pessoa que tem, por exemplo, dor há tantos anos, 5 anos, 4 anos, certamente já procurou ajuda, já procurou remédios, já procurou vários profissionais. É possível ou existe alguma relação também do emocional? Existe essa outra dor que causa dor física? Existe, né? Assim, é muito difícil, como dor é um sintoma subjetivo, mas a gente sabe que o circuito da dor é o mesmo circuito dos aspectos emocionais no cérebro. Então, é lógico que o emocional influencia na dor de volta. Então, a dor causa sofrimento emocional, físico, né? Sofrimento físico e emocional. E o sofrimento emocional, por sua vez, também alimenta a dor, amplifica a sensação de dor, né? Existem casos extremos, coisas extremamente, isso é raro, de dor puramente psicogênica, né? Ou seja, a dor que é apenas um reflexo de uma descompensação emocional. Né? Mas isso é bastante raro, né? Isso é uma coisa que a gente vê pouco. Mas qualquer tipo de dor crônica, qualquer paciente com dor crônica, isso eu falo para todos os pacientes, olha, é impossível você ter dor há tanto tempo e isso não influenciar no seu emocional. Sim, eu conheço gente que, por conta de uma separação traumática, começou com uma determinada dor lombar que só justifica ter sido trauma também. Aí, no caso, entra a influência do fator emocional, né? Levando, por exemplo, às vezes a tensão que esse paciente teve numa situação dessa leva à contração muscular. Involuntariamente falando, não é uma coisa assim, e leva a dor, aquela sensação de sofrimento perpetua a contração. E talvez esse paciente também tenha alguma causa de dor da coluna mesmo, ou mecânica, que somado ao fato emocional faz ele sentir dor de fortíssima intensidade. Talvez se o fato não tivesse ocorrido, ele sentiria dor, mas não de tanta intensidade. Então é bem complexo a gente analisar isso, né? Por isso que você tratar a dor crônica sozinho é impossível, né? O seu resultado vai ser muito ruim. Além disso, como paciente, dificilmente também o médico entra com esse olhar. Ele entra com um olhar médico, clínico, olha aqui, tá aqui o remédio X, Y, 3 vezes por dia. Ele não tem essa percepção, opa, por trás disso tem um sofrimento da alma. Isso é uma coisa que você tem que ter uma certa sensibilidade, né, para perceber isso. E você tem que ter um grupo multidisciplinar junto, né? Por exemplo, a gente trabalha com profissionais, psicólogos de dor, né? Existem profissionais psicólogos que sabem analisar essa relação da dor com aspectos emocionais, com psiquiatras que também têm sensibilidade suficiente para entender que o aspecto emocional, né, influencia na dor. Então, o grupo no tratamento da dor ele é fundamental. Ele tem que ser multidisciplinar, porque esse aspecto do sofrimento relacionado à dor ele é intrincado. Muitas vezes, seu resultado cirúrgico de um procedimento para dor ou do seu tratamento clínico, ele vai ser subótimo, né? Ele vai ser pior, porque você não abordou esse paciente do ponto de vista pessoal. Né? Como é que é o seu trabalho? Né? Você gosta do seu trabalho? Se você trabalha com dor crônica, você tem que tentar ter sensibilidade para isso também, né? Conversar com o paciente nesse sentido, investigar isso. E também é fundamental uma equipe, né, multidisciplinar, multiprofissional. Então você precisa de ter um psicólogo com formação em dor, que saiba analisar a relação da dor com a ansiedade. Você precisa ter um psiquiatra que saiba analisar a relação da ansiedade, da depressão com o quadro de dor, que compreenda isso, que tenha sensibilidade para isso. Senão o seu resultado não vai ser bom.
né? Você vai fazer um procedimento num paciente que tem uma causa de dor física, digamos assim, mecânica da coluna ou do quadril ou da sacroiliaca, ou sei lá, qualquer causa de dor física que você identifica, e tem também aspectos emocionais amplificando a dor. Então o seu resultado, que seria 90%, 100%, ele cai, porque você não está abordando o paciente nesse nível. É impossível você ter um tratamento de dor completo sem abordar o aspecto emocional. Então você tem que ver o aspecto de trabalho do paciente, o aspecto pessoal do paciente, o aspecto de familiar do paciente. E isso só é feito de maneira plena porque a gente também não... o profissional médico, ele não é o dono da verdade em todas as áreas, né? Então ele tem que ter a noção de que existe muito conhecimento que ele não sabe. Então você ter um profissional, um psicólogo que entenda isso, um psiquiatra junto, é fundamental para você ter o êxito, né, no tratamento. Então... na sua história de vida profissional, que é bastante consolidada, o senhor tem visto ou lhe chama a atenção assim, um número expressivo de casos em que havia uma dor por trás da dor? Um sofrimento, né, emocional. Sim, isso é muito frequente, né? A gente muitas vezes lida com pacientes e que a expressão da dor é a expressão do sofrimento, na verdade, né? Assim, ele teria talvez aquela dor, mas não na intensidade, não limitaria ele. Isso muitas vezes é involuntário, né? O paciente não faz porque quer, claro, né? O paciente não está ali para eu tô ansioso, vou sentir dor. Não é assim. É involuntário, né? A contração muscular é involuntária. O corpo reage àquele sofrimento de diversas maneiras. Então tem gente que tem gastrite e tem gente que vai ter dor. Então cada um é de um jeito. E isso é uma constante que a gente pode ver, né? Muitas vezes a gente se engana também. Às vezes é tão complexo isso que às vezes você pensa, esse paciente ele tem um fator emocional importante. E ele vai para uma avaliação psicológica e o colega te fala, não tem não, isso é tudo secundário à dor. Né? Aí você trata a parte física e o paciente melhora da parte emocional. Então isso é muito complexo. Sensibilidade e equipe, né? É isso mesmo, exatamente, você resumiu tudo. Se não tiver isso, o resultado vai ser muito ruim, né? E daqui, quando o assunto é dor e sofrimento por conta dela, a gente está sempre levando informações para você.